Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova chegando até você, esse programa mais do que especial, sorrindo pra vida! Como é bom chegar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você que está em tantos lugares agora nos acompanhando, aguardando esse momento especial. Ah, Deus tem graças, sim, reservadas e especiais para cada um de nós nesta sexta-feira, nesse tempo quaresmal que nós já adentramos. Sexta-feira é dia de jejum e penitência, não é? Você sabe disso. Deus nos convida à conversão, Deus nos convida mesmo à vida nova. Então, que você se abra à graça de Deus hoje e se proponha também a viver bem cada sexta-feira da quaresma, tá bom? Nós estamos aqui também vivendo uma catequese nesse tempo quaresmal e Deus quer mesmo nos formar para que vivamos bem esses 40 dias e aí sim possamos celebrar, adentrar a Semana Santa, vivendo bem e celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Quero acolher a todos que nos acompanham pela Rede Canção Nova de Rádio. Bom dia para você, que a alegria do Senhor seja a sua força. Aqui em Cachoeira Paulista, um dia de sol, um dia bonito, a Chácara de Santa Cruz está linda, graças a Deus. E quero acolher você de Portugal, nossos queridos irmãos que estão em Portugal. Nós sabemos da realidade que muitos estão vivendo ainda como consequência das tempestades, das chuvas em Portugal, mas estamos rezando por esse povo irmão querido que nós amamos muito, viu? E quero acolher todos que estão aqui por trás das câmeras também, no Twitter, quero acolher os nossos câmeras, o Luciano, o Zé e também o Celso, e um bom dia aqui para a Gil, a nossa produtora querida, amada, aqui também no nosso programa. Estamos dispostos a viver bem o dia de hoje, porque Deus vai falar ao nosso coração. E eu quero acolher com muito carinho ele, que é o presidente da comunidade Canção Nova, nosso querido e amado Padre Wagner Ferreira. Bom dia, Padre. Bom dia, Patrícia. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. É sempre uma alegria sorrir para a vida. Isso mesmo, Padre. Partilha aí com o povo que está em casa. Qual é a palavra que nós vamos hoje ruminar? Então, baseado no Evangelho do dia, que é Mateus capítulo 9, versículo 14 até o versículo 15, mas eu vou até um pouquinho depois, eu vou de Mateus 9, 14 a 17. Então já Mateus 9, 14 a 17, baseado no Evangelho do dia, para nós refletirmos sobre uma prática penitencial que é o jejum. Olha, viu? Hoje vai ser uma verdadeira catequese aqui no Sorrindo para a Vida. Já compartilha aí com todo mundo que você conhece. Claro que eu e o Sapo não somos assim, referência de jejum, né? Mas tudo bem. É verdade, Sapo. Bom dia, Sapo. Isso é real, Sapo? Então, o padre falou a verdade, é isso aí. O padre não pode mentir, você sabe disso. O padre não então, mente. É verdade. É verdade. Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. É isso aí. É sempre um prazer estar aqui também, sempre sorrindo para a vida. É isso aí. Que a alegria espanta os males. Com certeza. E o Márcio Todeschini está aqui hoje, meu irmão. Bom dia, Olá, Paz. Patrícia. Bom dia, benção, Padre. Deus abençoe, Márcio. O Padre colocou o sapo na roda, né? É isso mesmo. Mas para dizer que é isso mesmo, nós precisamos crescer, né? Avançar, né? Na nossa espiritualidade, na nossa fé. E cada dia é uma oportunidade que se abre, um novo de Deus para cada um de nós. Então vamos aproveitar bem esse dia, né? Começando bem com a palavra de Deus, rezando, louvando o nosso Deus. Que bom, como é bom começar na presença do Senhor, não é mesmo, Valdênia? Bom dia. Bom dia, minha gente. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Valdênia. Bom tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. A Patrícia o apresentou dizendo como o nosso presidente, né, presidente da comunidade Canção Nova, mas o Padre Wagner Ferreira também é presidente da Fundação João Paulo II, representa toda essa instituição que faz chegar até você de todo o Brasil o sistema Canção Nova de comunicação, né? A Fundação é a mantenedora de todo o sistema. Então, graças a você, sócio, nós estamos chegando no Brasil e além Brasil. Quer dizer que os fofinhos não estão assim no jejum. Vamos aprender hoje com a palavra, então, né, Padre? A palavra de Deus vai nos ajudando. Ô, Padre, me faz a gentileza. Patrícia vai servir um cafezinho. Não se assuste, o senhor já é de casa. Eu tomo só um pouquinho mais, porque eu levanto cedo. Tá certo. Só um pouquinho mais, né, Todeschini? Um bom dia para todo mundo que reza com a gente nessa sexta-feira. Estamos já na quaresma, nesse tempo penitencial, mas não é dia de tristeza, ao contrário.
Nós estamos, obrigada, Padre, deixa eu te ajudar. Ai, obrigado pela gentileza. Vou deixar aqui por enquanto vou conversando com você. Nós estamos neste tempo quaresmal, tempo de penitência, mas sustentado pela graça de Deus e na alegria. Então, o convite também é você apresentar a Deus todas as suas realidades, deixar os seus pedidos de oração. Nos unimos a tantos irmãos desta grande família Canção Nova, aqueles que se sentem filhos deste carisma, filhos do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib. Nossa oração é por você, para que você faça uma experiência de Deus no dia de hoje, tá bom? E já vá participando, interagindo aqui conosco, que eu te espero com todo carinho. A gente está no Brasil e além Brasil. Gente, esse generoso aqui foi uma menina linda, Maria Clara. E ela fez questão, porque eu a conheci logo depois do Sorrindo para a Vida, aqui, ela estava à porta do estúdio aqui nos aguardando. E aí ela falou que passou o ano todo, ó, tô fazendo barulho para vocês perceberem, o ano todo, ano passado, juntando as moedinhas para trazer para cá. E a irmã dela, a Maria Sofia, não estava com ela na hora. Então, depois da missa, ela saiu correndo, a missa do meio-dia, e veio me abraçar, dizendo, quero que você conheça a minha irmã. Mas na conversa, a irmã dela, um pouquinho mais velha, Maria Sofia, eles me contaram, gente, que a irmã, que é a Fernanda, mora no Catar, mas acompanha a Canção Nova todos os dias, o tempo todo, através do celular. E a mãe dela, emocionada, chegou e falou assim, é sim, minha filha Fernanda nos incentiva e cobra. Fala assim, já fez o Pix para ajudar a Canção Nova? A Canção Nova tem que chegar até aqui me sustentando. Então, ela disse que vai para baixo e para cima, lá no Catar, o outro país, gente, do outro lado do mundo, acompanhando a programação da Canção Nova. E aí eu me emocionei e disse assim, nossa, a profecia do Padre Jonas se cumpriu mesmo. Ele tinha o desejo de que onde tivesse a agência dos Correios, tivesse os sinais da Canção Nova, muito mais o Senhor fez, não é? O sinal da Canção Nova através da internet chega mundo afora. Muitíssimo obrigada. Deu para perceber que ninguém fica de fora, porque até as crianças já estão nos ajudando com o projeto da Minha Alma. Mas obrigada porque já me disseram que o QR Code está na tela para você agora ajudar o projeto da Minha Almas. A gente já está em ritmo de reta final, Padre Wagner Ferreira. Então, faltam poucos dias, mas não falta generosidade no coração dos sócios evangelizadores, não falta generosidade no coração de você que nos acompanha agora, no Sorrindo para a Vida, tenho a certeza. Faltam poucos dias, mas se Deus quiser, confiante na providência de Deus, nós iremos alcançar os 100%, porque para Deus nada é impossível. Exatamente. 6 dias de movimentação bancária, ou como a gente costuma dizer, 6 dias úteis. Eu evito dizer 6 dias úteis, porque, na verdade, com as formas online, todo dia é útil para ajudar o projeto da Minha Alma, entendeu? Verdade. Então, você pode nos ajudar agora, enquanto o programa acontece, com o QR Code que está na tela, mas através do Pix, pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, para a gente driblar aí as agências bancárias que sábado e domingo fecha, alguns estabelecimentos que aceitam código de barras, que você pode fazer também a sua contribuição, mas talvez esteja fechado. Gente, você consegue pelos meios online. Então, é reta final. Agora, nesse momento, já ajude a Canção Nova nessa belíssima missão, não é, Patrícia? Isso mesmo, olha. E a gente falando sobre o projeto da Minha Alma, você sabe que os produtos da Canção Nova também evangelizam. E nós temos também um material preparado como um instrumento para ajudar você a viver e se preparar para a Páscoa do Senhor. Então, até o dia 17, aliás, é isso mesmo. Até o dia 17, você tem essa promoção, você pode entrar lá, loja.cançãonova.com, tem produtos especiais de Páscoa, mas eu quero indicar, eu já falei semana passada, esse livro infantil aqui para as crianças da Quaresma Páscoa, gente, é um livro lindo que muita gente já está adquirindo. Aqui dentro, as crianças vão ter um calendário de Páscoa, olha, um calendário lindo. Tem a outra parte aqui que eu quero mostrar, que são sugestões de penitências para as crianças. Ela recorta e ela vai escolher qual a penitência que ela quer.
Vou mostrar aqui mais uma parte para você. Olha que bonito o itinerário, onde a criança ela vai entender o que é, quando começa a quaresma e que caminho que a gente vai trilhar. Ela vai compreender, olha só, a luta, o combate, a tentação que Jesus passa. E depois tem a parte para ela também pintar. Lá no final tem atividades. Olha que lindo, é esse aí que está na sua tela mesmo. Esse livro você deve adquirir para as crianças viverem bem a quaresma. Você pede agora R$ 21,90, gente. Não pode perder, não é? Então eu quero ver os papais, os avós, os catequistas, né? Junta todo mundo aí, adquire os tios, as tias, os padrinhos e madrinhas. Vamos evangelizar as nossas crianças, gente? Da Quaresma à Páscoa. É um livro lindo que eu também vou adquirir para os meus filhos, porque muitas vezes a gente não sabe que linguagem utilizar, né, Val, para explicar para as crianças os tempos litúrgicos da igreja. E a Canção Nova sempre tem um material maravilhoso, né, para a gente evangelizar as crianças. Vai lá no site loja.cançãonova.com. Além de adquirir esse produto que vai evangelizar aí os pequeninos, você estará ajudando também o projeto da M-Almas. Exatamente. E além desses materiais de evangelização para as fofurices, você tem a oportunidade de dar uma olhadinha lá. A gente está com uma seleção de ofertas, então tem alguns materiais em promoção, também com desconto. Nós já estamos nos preparando em vista do Dia de São José no próximo mês, também Dia Internacional das Mulheres. Então tem uma seleção de materiais com esta linguagem, com esta espiritualidade e vai com certeza alcançar o seu coração, tá bom? E aí você já vai me dando feedback aqui também nas redes sociais, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Em cada material de evangelização existe sim uma oportunidade de você experimentar a salvação de Deus que se materializa ali. Quero já trazer o testemunho, mas antes, padre, eu estou dando notícia desde ontem, porque eu passei esses dias de rebanhão, esses dias de carnaval, na nossa imersão, aliás, nossa célula missionária em João Pessoa. Okay. Padre, o senhor pode ficar orgulhoso dos seus filhos lá, tá? Então, de parabéns os nossos irmãos, um abraço a todos eles. Parabéns. São 8 missionários do Segundo Elo que levam adiante o legado do Padre Jonas lá na capital da Paraíba, em João Pessoa. Fizeram um rebanhão maravilhoso e você se organize para ter mais informações da Canção Nova aí em João Pessoa, viu? Estivemos eu, Juliana de Paula, Alexandre, Padre José Márcio, que está na missão de Natal, a Meire, com os irmãos da imersão, né? Então, um abraço para o Nivaldo, para a Ana, para aquele povo de Deus lindo. Padre, eu faço jejum, mas a bochecha não diminui porque foi chocolate, foi castanha, cafezinho. Inclusive, esse aqui eu vou fazer depois, aí eu convido vocês aí para o camarim. Eu e a Patrícia, a gente toma café aqui, mas a gente toma café lá também. Esses cafés, geralmente eu levo lá para a gente sempre tomar uma xícara. Então, um abraço para a Fátima Lira, que mandou café para a gente, e tantas outras coisas maravilhosas. Mas eu queria destacar o amor do povo de Deus, inclusive o seu Jailton e a Ivone. O seu Jailton foi engraçado. A gente sempre fala assim, as informações no link da bio. Ele falou assim, acho que a Val falou errada. Não deve ser bio, não. Porque no Instagram tem a bio, que é de biografia, né? Aí ele falou, deve ser Bia. Então eu estou procurando quem é a Bia da Canção Nova, ele me dizendo, né? Mas graças a Deus ele chegou lá, seu Jailton, e deixou o testemunho, a contribuição dele para ajudar o projeto da M-Almas. Estão celebrando 54 anos de vida matrimonial neste ano e disseram que celebraram lá conosco e vem no mês de abril para estar na Canção Nova também. Ele deixou um recadinho assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Agradeço a Deus e a Virgem Maria, a vinda da Valdene, a Val, a João Pessoa, aqui no Rebanhão e de todos os missionários. Estamos muito felizes e agradecidos por todas as graças que a Canção Nova derrama em nossas vidas. A Canção Nova realmente mudou o rumo da nossa história. Se Deus quiser, em breve estaremos aí em Cachoeira Paulista para celebrar os nossos 54 anos de matrimônio. Deus abençoe a todos vocês da Canção Nova. Um abraço a todos da bancada. E eles todos são devotos do Sapo também. Um abraço ao Maestro Sapo. Assistimos todos os dias o programa. Então, muitíssimo obrigada, seu Jailton e a dona Ivone. Quero mandar um abraço para a dona Rosa. A dona Rosa deixou uma doação, está aqui, inclusive já com o comprovante, porque essa eu já deixei lá no clube.
o recibo, né? Ela diz assim, olha, sou a Rosa de São Paulo. Estou agradecida a Deus pela Canção Nova. Não os conheço pessoalmente, mas sei do bem que a Canção Nova faz às nossas vidas. A Canção Nova tem transformado o rumo da minha história. Eu estou muito doente, mas eu recebo saúde da alma graças à Canção Nova. Dona Rosa, um abraço para a senhora. Ela pediu para entregar aqui nas minhas mãos e eu já deixei lá no Clube da Evangelização. Muitíssimo obrigada. Deus a abençoe. E aqui eu quero já encerrar essas participações trazendo o testemunho da graça de Deus. Ela já no início pediu para não ser identificada. Antes, deixa eu só mandar um abraço, porque aqui tem uma doação também, me recordei. E essa eu não deixei lá no Clube da Evangelização. Está aqui, deixou no valor de R$100. E aí, só para dar o testemunho completo, a Dona Rosa também deixou a doação no valor de R$100, está registrado aqui. Essa, gente, foi a Dona Bernadette. Ela diz assim, eu tenho 76 anos, sou casada com o David e tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, 7 netas lindas. Sou sócia da Canção Nova há 23 anos. Amo vocês do Sorrindo para a Vida. É pra lá de bom esse programa. A presença de vocês nos enche de alegria, transforma o meu dia. Conheço todos vocês já pela voz e os amo de coração. Aí ela colocou assim, Val do céu, contei os dias para te ver pessoalmente aqui em João Pessoa. Espero um dia voltar à Cachoeira Paulista, mas já estive aí 7 vezes e pude conhecer várias pessoas da Canção Nova. Um abraço fraterno a todos vocês que fazem o Sorrindo para a Vida acontecer. Deus os abençoe. E ela deixou então uma doação no valor de R$100. Me deu uma lembrancinha também, né? Muitíssimo obrigada, Dona Bernadette. Deus abençoe a senhora. Obrigada pelo carinho. É assim, com a ajuda de tantas e tantas pessoas, a Canção Nova vai salvando almas, vai salvando vidas. Essa nossa irmã em Cristo, a primeira coisa que ela escreveu aqui foi, peço para não me identificar. Então, tá só entre nós, tá, minha querida? Deus a abençoe. Ela diz, minha querida Val, venho através desta carta pedir oração e deixar o meu testemunho. Quero agradecer a Deus pela Canção Nova ter entrado na minha vida. Sou casada há 6 anos. 6 anos no total. 6 no civil, mas há 3 anos estou casada no religioso. Foram muitas as lutas e as angústias para ter um casamento realmente santo. Não foi fácil. Graças a Deus e à Canção Nova, diante das traições do meu marido e de todas as realidades difíceis que um matrimônio apresenta, eu fui superando. O processo do adultério havia se instaurado no nosso matrimônio e eu pensei que nós não iríamos conseguir superar, porque além disso, haviam situações financeiras, mentiras e tantas outras dificuldades. Mas pegando firme com a Canção Nova, rezando com vocês todos os dias, acolhendo a palavra de Deus, eu fui superando. Pensei que o inimigo teria vitória e eu teria derrota no meu matrimônio. Mas com a Canção Nova, na presença de Deus, eu posso dizer, a vitória chegou. Estamos bem, felizes, dando passo cada vez mais na presença do Senhor. Vim aqui para testemunhar a graça de Deus. É claro, peço que continuem rezando para que nós possamos seguir em frente na vontade de Deus e na missão que Ele nos confiou. Mas posso testemunhar, a restauração aconteceu e tem acontecido graças a vocês. Um grande abraço, Val, fiquem com Deus e como tantos irmãos em Cristo, eu também posso dizer. O que, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Gente, é o sagrado, né, que a gente ouve de tantos irmãos e irmãs. E a gente acolhe esse sagrado com todo o respeito, com todo o amor e com muita oração.
mas é um casamento que foi transformado através dessa obra de Deus. Ela foi sustentada, como muitos são sustentados nos seus momentos de dor, de provação. E nós louvamos a Deus por essa família que está sendo restaurada. Porque a gente que é casado, a gente sabe que casamento é luta, que não é fácil, né? Mas nós estamos unidos. A você que hoje talvez passa por uma situação semelhante. Aí no seu casamento, ou com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Quantos pais que estão hoje no alcoolismo, nas drogas, mães. Nós pedimos a libertação também que chegue aí na sua casa, na sua família, como chegou nesta esposa que hoje está testemunhando para nós. Quero também dizer para a dona Rosa, né, que mandou aí a sua cartinha dizendo que está muito doente. Nós rezamos sim pela senhora, por todos aqueles que pedem as nossas orações, né? Ontem nós recordávamos, temos as barcas de oração, temos as nossas capelas onde também tem os pedidos de oração, temos o nome de todos os sócios evangelizadores lá no caderno, né, onde nós rezamos e colocamos em cada Santa Missa. Então você saiba, a Canção Nova está unida a você. Por isso que nós chamamos Família Canção Nova. Nós nos alegramos juntos, nós sofremos juntos, mas nós estamos sempre em oração por você. Estamos em oração também pela Socorro, lá do Distrito Federal. Ela diz, né, sorrir mesmo nas dificuldades. Com Deus venceremos. A Socorro é uma grande amiga lá da missão. Ela está fazendo já nesse mês o seu segundo Pix, em nome do netinho. O netinho, João Paulo, ele completou 2 aninhos, Val, no dia 19. Então, ela fez o Pix 19, né? Para não dar R$2. Pix 19, e a gente agradece muito, Socorro. E a família dela passa por uma grande tribulação, mas é por isso que ela diz, sorrir mesmo nas dificuldades. E eu tenho certeza que a missão do programa Sorrindo para a Vida é essa, né? Permitir e ajudar que muitas pessoas possam sorrir mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lágrimas. É verdade. Nós estamos em oração. Eu quero pedir oração por todos os nossos irmãos de comunidade que enfrentam alguma enfermidade, algum tratamento de saúde. E, de maneira particular, quero rezar pelo Vinícius Adamo, nosso querido Vini. Nós colocamos ele, Marina, seus filhos em oração. Pedimos que nesta hora o Verbo encarnado, esta palavra que não volta sem produzir o seu efeito, uma vez proclamada, que possa também trazer saúde, trazer paz na vida do Vinícius e na vida de todos os nossos irmãos que sofrem alguma enfermidade. Que Nosso Senhor agora possa nos visitar nesse tempo forte, né, que nós atravessamos juntos como família Canção Nova. Sim, nós usamos até uma linguagem, Padre Wagner, ele é o sucessor do Padre Jonas, ele pode falar com mais propriedade. Os momentos de dor, os momentos de tribulação, de sofrimento, Padre Jonas nos ensinou a chamar de visitas de Deus. Sim, é isso mesmo. E hoje a gente vê que o Vini também está sendo visitado por Deus e a família dele, não é isso, Padre? Deus, a palavra de Deus já nos ensina, né, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então, também as tribulações, Deus permite, por um propósito de salvação. Então, é nessa confiança que nós suplicamos a Deus e pedimos a Deus pela recuperação da saúde do Vinícius Adamo. Isso. E olha, a gente já vai rezar com você o itinerário quaresmal, né? Vamos para a frase do dia. A frase do dia do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E o que ele vem dizer para nós hoje? O Espírito Santo é o amigo da nossa alma. É a fonte de toda a nossa santidade. O Espírito Santo é o amigo da nossa alma. É a fonte de toda a nossa santidade. Peçamos mesmo o Espírito Santo nessa manhã. Nós vamos pedir agora, através do itinerário quaresmal que o Márcio Mendes preparou com muito carinho, na presença do Deus vivo. Eu creio que você já está com o seu. Hoje é o 3º dia. E o 3º dia, nós vamos refletir, quem tem aí o itinerário, né? Livra-nos, ó Deus, dos perigos que se disfarçam. Mas agora nós vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, eu quero mergulhar nesta graça de cura e libertação. Espírito Santo, vem em socorro da minha fraqueza e levanta-me. Dá-me a graça de vencer toda a dureza do meu coração, superar qualquer desânimo e fazer contigo esse caminho de renovação. Vem, Espírito Santo, coloca-me de pé.
hoje, diante de Jesus. Vem livrar-me do pecado, esvaziar minhas aflições e curar as minhas feridas. Mesmo sem eu merecer, envolve-me com teu amor. Reconheço que sou pecadora, fraca e limitada, mas sei também que são justamente os doentes e pecadores que o Senhor quer salvar. Sei que a tua presença em mim é infinitamente maior que todos os meus pecados. Sei que a graça de Deus que está em meu coração é infinitamente maior que todos os meus apegos e inseguranças. É infinitamente mais poderosa que todos os meus vícios. É incomparavelmente maior que todas as mágoas e lembranças tristes do meu passado. Senhor, eu tomo posse da tua graça para mim. É pela força do teu Espírito Santo que eu me levanto agora. Com Deus, eu vou conseguir. Eu confio em ti e me lanço inteiramente na certeza de que a tua graça em mim é infinitamente maior que todo o mal que eu fiz. Teu amor restaurador é infinitamente superior a todo o mal que me fizeram. E tenho certeza de que esse amor vai curar meu coração. Eu me ergo agora na tua presença, Senhor, para receber a força do teu Espírito Santo, libertando, curando, sarando e restaurando meu coração. Amém. Amém. E o propósito de hoje é vigiar para não sucumbir às tentações, ter cuidado com o que você pensa, ouve e assiste. Vou repetir. Vigiar para não sucumbir às tentações, ter cuidado com o que você pensa, ouve e assiste. E com essa canção, nós vamos preparar nosso interior, porque Deus ainda vai falar muito mais para nós através da sua palavra. Vamos cantar, nos colocando na presença de Deus, como a oração mesmo nos conduziu, mas também com esse propósito de ouvirmos a Deus, nos colocarmos na sua presença. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, sua palavra me transforma. É a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tanto nesse momento nós assumimos essa atitude de escuta para bem refletir a palavra do Senhor, para orarmos à luz da palavra, do ensinamento do Senhor e assim colocarmos em prática, vivermos. Porque a palavra de Deus deve ser testemunhada através da nossa vivência. E como já partilhei, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. Com base no Evangelho da liturgia de hoje, sexta-feira, depois das cinzas, nós estamos nesse período quaresmal, Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos e assim ambos se conservam. A quarta-feira passada, iniciou-se o tempo litúrgico da Quaresma. E, portanto, o Evangelho de quarta-feira, também do Evangelho de São Mateus, nos apresentava o ensinamento de Jesus a respeito de 3 práticas importantes para a vida cristã: o jejum, a esmola e a oração. É claro que Jesus ensinava procurando exatamente chamar a atenção para o fato de que não podemos ter essas práticas com motivo de orgulho, de busca de reconhecimento por parte das pessoas. Olha como ele reza bem, olha como ele faz caridade, coisas desse tipo. Então, porém, uma das práticas penitenciais colocadas em relevo por Jesus foi o jejum. O jejum. E essa é uma prática penitencial que todos nós somos convidados, de acordo, com a sua idade, de acordo com a sua saúde e assim por diante, é claro, mas todos nós somos convidados a praticar nesse período quaresmal, nessa peregrinação quaresmal, em preparação para celebrarmos o mistério pascal do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. É sempre bom dizer que a Quaresma, ela é um tempo litúrgico muito importante, mas ela não se esgota em si. A Quaresma é como um rio que desemboca no mar, que deságua no mar, e esse mar é o mistério pascal de Cristo. Então, a Quaresma é um tempo penitencial, sim, mas que deve ser vivido na perspectiva da celebração do mistério pascal de Cristo. Porque através desse mistério, através de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo nos libertou da escravidão do pecado.
Cristo nos concedeu o dom da vida nova. E nós, portanto, somos chamados a viver essa vida nova, rejeitando o pecado, renunciando à tentação do mal, para de fato assumirmos aquela vida, aquele comportamento, aquelas atitudes próprias de quem é discípulo, de quem é discípula de Jesus. Jejum. A razão de ser do jejum, o motivo principal do jejum é o próprio Cristo, é Jesus. Por quê? Como nós ouvimos no Evangelho, os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Então Jesus imediatamente respondeu a eles: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ou seja, o noivo é Jesus. E aqui, o noivo é Jesus. E depois é interessante que o próprio Jesus continua a reflexão, fazendo essa analogia com o remendo de um pano. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Como também ninguém não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. O que Jesus quer dizer com isso? Ele é o noivo, ele é a novidade de Deus Pai para a humanidade. Ele é o vinho novo. O nosso coração precisa ser odre novo, porque do contrário, nós não suportamos a graça de Deus, nós não suportamos os ensinamentos salvíficos de Jesus. Se não há conversão do coração, se não há uma sincera experiência de fé e de amor de Jesus por nós, é claro, o que Jesus nos ensina vai se tornar um grande fardo, impossível de carregar, impossível. Por isso Jesus respondeu para os discípulos de João Batista, uma vez que ele é o noivo, os discípulos de Jesus viviam, portanto, esse tempo festivo, esse tempo celebrativo, porque o noivo está no meio de nós. Por isso Jesus ele não foi tão rigoroso com os seus discípulos na prática do jejum. Não foi tão rigoroso. Para que eles entendessem, os seus discípulos, que ele, Jesus, é o noivo, que ele, Jesus, é a novidade de Deus, é o vinho novo, o vinho da salvação. O vinho da salvação é Cristo Jesus. Porém, também Jesus ensinou que dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Nós vivemos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, a certeza de que Jesus está no meio de nós. Onde dois ou mais se reúnem no seu nome, ele se faz presente. No entanto, a presença de Jesus é também uma presença ausente. Ele está no meio de nós, mas ele está sentado à direita do Pai, esperando o seu dia glorioso, em que ele virá para
manifestar plenamente o reino de Deus. Jesus está presente nos sacramentos, Jesus está presente na Eucaristia, certamente. Mas é uma presença ausente. Uma presença ausente. Nós o vemos, nós o sentimos, nós o experimentamos como um mistério de fé. Somente pela fé é possível perceber a presença de Jesus, mas é uma presença ausente, porque Ele mesmo prometeu que um dia virá para julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim, um dia Ele virá. Enquanto esse dia não chega, o dia glorioso do Senhor, é tempo de jejuar. É tempo de jejuar. E o tempo propício do jejum é exatamente esse tempo quaresmal. Claro que a igreja também nos ensina, não é, que através do Código de Direito Canônico, que durante todo o ano litúrgico, a sexta-feira é um dia particular, especial, de penitência, onde nós, fiéis cristãos, podemos sim fazer jejum, abstinência de carne e coisas desse tipo. Mas tudo para quê? Na experiência do jejum de alimento, é claro, a gente experimenta uma fome, uma certa fome. Experimentando essa fome, vem a minha consciência. Muito mais do que a minha necessidade de alimento corporal, é o Cristo, o alimento da salvação. É Cristo. Então, é uma prática penitencial corporal que me ajuda a perceber o que é essencial para a minha vida. O que é essencial para a vida cristã é Cristo. Agora, é por isso que nós não fazemos assim um jejum exagerado, não é? Não é para fazer um jejum exagerado, porque Ele está no meio de nós. E é por isso que também a igreja diz, olha, temos uma prática penitencial durante a quaresma, mas aos domingos, porque é o dia do Senhor, né, as práticas penitenciais cessam no dia do Senhor, no domingo. Elas cessam. Se a pessoa quiser praticar, pode praticar, sem problema nenhum. Mas não podemos exagerar no jejum. Até porque, de fato, pela fé, nós experimentamos essa presença ausente de Jesus, mas Ele está presente, vivo, ressuscitado. Mas como Cristo, Ele está ressuscitado, trazendo em seu corpo glorioso os sinais de sua paixão e morte de cruz, então, a prática penitencial, o jejum, ele me leva também a me identificar com o Cristo da paixão, o Cristo crucificado. Porque não é fácil sentir fome, não é fácil, mas, como eu disse, a razão de ser do jejum é Cristo. Não é a prática penitencial simplesmente pela prática penitencial, porque senão aí seria dieta ou coisas assim. É jejum, não é dieta. É Cristo. Também, quando eu jejuo, eu tenho na minha consciência essa certeza de fé. Eu sou chamado a me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Sim, no mistério da sua glória, da sua vitória, da sua ressurreição, mas também no mistério de sua paixão e morte de cruz. Afinal, meus irmãos e irmãs, nós recebemos o batismo.
Nós fomos mergulhados pelo batismo no mistério da morte do Senhor, para também vivermos como pessoas ressuscitadas em Cristo. O batismo é uma dinâmica misteriosa, sim, mas é uma dinâmica de inserção, de mergulho no mistério pascal de Cristo. Eu morro com Jesus e ressuscito com Ele, para viver a vida nova do Espírito, para viver como pessoa comprometida com o reino de Deus. Então, jejuamos para, de fato, nos assemelharmos a Jesus no mistério de sua paixão e morte de cruz. Jejuamos para termos consciência de que muito mais do que a minha necessidade, a nossa necessidade de alimento corporal, é o amor de Deus. É a graça de Cristo Jesus. Muito mais. Porém, minha gente, nós somos igreja. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. E, portanto, não devemos viver o jejum numa perspectiva individualista. É uma prática penitencial que cada um deve fazer da melhor forma possível. Inclusive, eu até aproveito para citar aqui esse livrinho maravilhoso do Padre Jonas, que ele escreveu há muitos anos, Práticas de Jejum, Monsenhor Jonas Abib. Olha, ele escreveu há muitos anos. Inclusive, ele tinha uma outra capa, né? Ele tinha uma outra capa, essa é uma capa nova, já também de alguns anos, Práticas de Jejum. Então, aqui Padre Jonas nos dá assim uma receita de como praticar o jejum. Fica aí a dica para você, fica a dica para todos nós. Práticas de Jejum de Monsenhor Jonas Abib. Porém, nós somos membros do corpo místico de Cristo. Então, devemos viver o jejum também na perspectiva da solidariedade. Jesus nos ensinou, Evangelho de quarta-feira de cinzas, a esmola, oração, jejum. Então, a caridade precisa estar muito presente nesse tempo quaresmal. Não só no tempo quaresmal, mas de modo particular nesse tempo quaresmal. A caridade. Então, quando eu experimento a fome, quando eu deixo algum alimento de lado e assim por diante, eu preciso também não apenas pensar nas pessoas que passam fome pelo mundo afora, mas eu preciso de alguma forma ser solidário. Ser solidário. Então, o alimento que eu deixo de lado, de alguma forma, ele deve se transformar em oferta para os empobrecidos, para os necessitados, para as pessoas famintas. E aqui nós estamos tratando de pessoas que passam fome, pessoas desnutridas, porque não têm uma alimentação de qualidade. Mas também, Jesus na bem-aventurança, lá no sermão da bem-aventurança, ele ensinou que são felizes, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, o jejum deve me levar a esta solidariedade com as pessoas que passam necessidades corporais, fome, doença e coisas desse tipo, mas também aqueles que sofrem a sede e a fome de justiça. Vejam como a questão do jejum é uma questão ampla, E, portanto, eu não posso viver a prática penitencial numa perspectiva individualista. Eu estou jejuando, eu estou fazendo tal prática penitencial, né? E aí a gente faz propaganda da prática penitencial, né? Aquela vaidade espiritual que não dá certo. Aí já é melhor não fazer nenhuma prática penitencial. Se é vaidade, não faça. Não.
nós temos que viver a prática penitencial na comunhão eclesial, na comunhão com a igreja. E essa comunhão que me leva a experimentar também essa solidariedade com tantos irmãos e irmãs que passam necessidade, que têm fome e sede de justiça. Por quê? Não se põe vinho novo em odres velhos, diz Jesus no Evangelho. Senão, os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. O vinho novo é Jesus. A novidade da salvação de Deus é Jesus. Então, eu pratico a penitência para abrir ainda mais o meu coração à graça redentora de Cristo. Eu pratico a penitência para me converter ainda mais a Cristo Jesus, ao seu amor. E claro, o amor de Jesus é o amor da salvação. O amor de Jesus é o amor da salvação da humanidade. E é por isso que também na prática de penitência, na prática do jejum, eu me torno solidário com tantos e tantos sofredores. Neste ano, como acontece em todos os anos, o Santo Padre, ele dedica a toda a igreja, a todos nós, fiéis, cristãos, católicos, uma mensagem para o tempo da Quaresma. E o Papa Leão XIV, portanto, também ele redigiu, publicou a sua mensagem para a Quaresma de 2026. E é interessante, me permitam, meus irmãos e irmãs, ler essa mensagem do Papa Leão XIV, mas ler só um trecho. Ele faz uma introdução, né? Depois da introdução falando da Quaresma, a preparação para a Páscoa e assim por diante. Aí ele coloca 3 pontos: escutar, jejuar e juntos. Escutar, jejuar e juntos. Inclusive, como eu faço todo mês para os membros da comunidade Canção Nova, ontem foi publicada a minha carta mensal, não sei se os irmãos já leram, e nessa carta mensal, também para o segundo elo, viu? Nessa carta mensal, eu coloco esta carta, essa mensagem do Papa Leão XIV, para que todos os membros da Canção Nova possam ler na íntegra a carta do Papa Leão XIV, a mensagem para a Quaresma 2026. E aqui, como eu disse, no segundo ponto ele fala de jejuar. Olha o que o Papa diz, porque agora ele vai nos ensinar uma outra prática de jejum. Temos o jejum corporal, temos o jejum de alimentos e assim por diante. Retiramos aquilo que mais gostamos, né? Tem gente que quer chocolate. Eu não adianta tirar chocolate, porque eu não como, mas não sou muito chegado. Não come doce. Não sou muito para doce mesmo. Mas tem outros que têm que tirar o doce, tem outros que fazem, sei lá, refrigerante, outras coisas assim. Mas aqui o Papa nos apresenta uma outra modalidade de jejum. Ele diz assim: se a Quaresma é um tempo de escuta de Deus, escuta da palavra de Deus, o jejum constitui uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Olha aí. O jejum é uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Na verdade, a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho da conversão. Olha como é que é importante o jejum no nosso caminho de conversão. Insubstituível, diz o Papa Leão XIV. Precisamente porque implica o corpo,
torna mais evidente aquilo de que temos fome e o que consideramos essencial para o nosso sustento. O essencial para o nosso sustento é o amor de Deus, é a graça redentora de Cristo, é o amor aos irmãos. Inclusive, a Valdênia trouxe aí no começo, né, o testemunho de uma carta de uma pessoa, uma irmã, falando de problemas na área afetiva, sexual, do marido, traições e coisas desse tipo. Olha, o jejum é um remédio maravilhoso para questões afetivas sexuais, não é? Tirando, obviamente, quem sofre de problemas de problemas assim mais graves, né, em termos afetivos sexuais, as famosas parafilias, né, quem sofre de parafilia e tal, mas o jejum é maravilhoso para colocar ordem, para nós corporalmente testemunharmos o senhorio de Jesus. Uma vez que, pelo jejum corporal, eu tomo consciência que maior a minha necessidade de Cristo do que do alimento, também do prazer sexual. As pessoas que são casadas, mas as pessoas que são tentadas na sua sexualidade, o jejum é fundamental. Não só o jejum, mas ele é fundamental. Portanto, o jejum, diz o Papa Leão XIV, é útil para discernir e ordenar os apetites, para manter vigilante a fome e a sede de justiça, subtraindo-a à resignação e instruindo-a a fim de se tornar oração e responsabilidade com o próximo. Então, jejum não é resignação. Não é resignação, é subtraindo-se, tirando-se o jejum da resignação e instruindo a fim de se tornar jejum, oração e responsabilidade pelo próximo. Por isso que eu falei da solidariedade. Aqui eu vou pular uma citação que ele traz de Santo Agostinho. E aí vem a parte principal, como ele diz. Compreendido neste sentido, o jejum permite-nos não só disciplinar o desejo, purificar o desejo, torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo, ampliar o desejo, de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir no bem. Bonito. No entanto, para que o jejum conserve a sua autenticidade evangélica e evite a tentação de envaidecer o coração, deve ser sempre vivido com fé e humildade. Ele exige um permanente enraizar-se na comunhão com o Senhor, porque não jejua verdadeiramente quem não sabe alimentar-se da palavra de Deus. Olha que bonita essa relação entre jejum e palavra de Deus. Como sinal visível do nosso compromisso interior de, com o apoio da graça, nos afastarmos do pecado e do mal, o jejum deve incluir também outras formas de privação, destinadas a fazer-nos assumir um estilo de vida mais sóbrio, pois só a austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Por isso, diz o Papa Leão XIV, gostaria de vos convidar a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada. Ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, julgando as pessoas assim rapidamente, de forma qualquer, sem ouvir as pessoas, sem entender por que a pessoa se comportou daquela forma, juízos temerários.
ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, as calúnias. Em vez disso, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz. Eu já dizia isso há muito tempo. Houve um período que na Canção Nova eu fui formador geral, não é? E Deus me deu naquele período o entendimento, que eu partilhava continuamente com os irmãos de comunidade, que o diabo ele é tão astuto, inclusive agora domingo, no primeiro domingo de Quaresma é a tentação de Jesus e tal. O diabo é tão astuto que ele nos tenta com aquelas realidades que são preciosas para a nossa fé, a nossa vivência de fé cristã. Como na Canção Nova nós temos um carisma de comunicação da Boa Nova de Cristo, é claro que o diabo vai nos tentar para nos ridicularizar, fazendo com que nós usemos dos meios de comunicação, da nossa capacidade de comunicar, para o mal, para o pecado. Ele vai nos seduzir. Então, os membros da Canção Nova precisam estar muito atentos, muito atentos. E aí, como o Papa colocou aqui, por isso que eu quis que os membros lessem essa carta do Papa, para entender essa mensagem. A nossa prática penitencial também tem que ser jejum de palavras. São Tiago, no capítulo 3 da sua carta, fala da língua. Da língua. É o menor órgão do corpo, mas um estrago que faz, que é um negócio tremendo. A língua. Com ela nós louvamos a Deus, diz São Tiago, e ao mesmo tempo amaldiçoamos os irmãos. Uma incoerência. Portanto, jejum dessas palavras de ódio, calúnia, fofoca, mentira, julgar as pessoas de forma apressada, temerária. E aí o Papa deixa claro, olha, nas nossas conversas, no local de trabalho, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nós suplicamos ao Senhor, convertei-nos, Senhor. Convertei-nos, Senhor. Que nós possamos, nesse tempo de Quaresma, Senhor, lançar mão dessas práticas penitenciais e particularmente do jejum. O jejum corporal, o jejum de tantas coisas que nos dão prazer, mas também dóceis ao ensinamento do Romano Pontífice, do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Dai-nos, Senhor, a graça também de jejuar essas palavras de maldição, essas palavras de ódio, essas palavras caluniosas. Convertei o meu coração, Senhor. Purificai a minha língua, Senhor. Purificai os meus pensamentos, Senhor. Purificai os meus sentimentos, Senhor. Que o Espírito Santo venha agora em socorro às nossas fraquezas, a todos esses irmãos e irmãs que oram agora, Senhor, se voltem em oração para vós. Que o Espírito Santo venha como essa água a purificar, a nos lavar, a nos libertar dessa escravidão do mal, dessa linguagem, dessa comunicação maldita, de ódio, de rancor, de calúnia, de fofoca. Tende piedade de nós, Senhor. Tende misericórdia e dai-nos a graça de também colocar em prática esse jejum tão importante para a nossa conversão. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. O Padre dizia também que o nosso coração precisa ser um coração novo. Vamos pedir a Deus essa graça.
Faz-nos, Senhor Jesus, homens novos. Faz as mulheres novas, Senhor Jesus. Que nós possamos suportar a Tua graça, viver na Tua graça e testemunhar a Tua graça neste mundo, com as nossas palavras, por meio do jejum, por meio da oração, da escuta. Faz-nos homens novos, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, um coração novo. É isso que nós queremos pedir, é isso que nós vamos cantar. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Mais uma vez. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Nós clamamos nessa manhã, Senhor, esta água viva do Espírito Santo para nos lavar, nos purificar, lavar a nossa boca, lavar a nossa língua, lavar a nossa fala, lavar a nossa mente, que é onde brotam os nossos pensamentos e aquilo que sai pela nossa boca. Mas peça também, lava, Senhor, o meu coração, os meus afetos, tudo aquilo que está ferido, os meus sentimentos, Senhor. Purifica e cura, Senhor, o meu coração ferido e magoado, Senhor Jesus. Quantos corações feridos, e a boca fala do que o coração está cheio, Jesus. Cura, Senhor, o nosso interior, nós estamos pedindo nessa manhã. Santa Faustina nos revela que Jesus disse a ela: as almas tagarelas não entrarão no céu. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e se devemos falar naquele momento. Nós pedimos hoje, Senhor, que o Senhor cure e liberte mesmo as línguas que estão hoje contaminadas, as línguas que estão doentes, Senhor, a começar por nós, Senhor Jesus. Vem nos livrar, Senhor, de tudo isso que o Padre Wagner nos trouxe, do juízo temerário, de julgar as pessoas sem conhecer, sem saber, até mesmo pelas redes sociais. Talvez você fale: mas eu não tenho falado com a minha boca. Mas nas redes sociais você tem falado, você tem colocado ali por escrito. Senhor, vem nos dar equilíbrio, vem nos dar disciplina, Senhor. E peça ao Senhor a graça de viver nessa quaresma esse jejum com fidelidade, para que Deus venha purificando você, meu irmão, minha irmã, durante esses 40 dias da quaresma, nos livrando mesmo da fofoca, nos livrando da calúnia, nos livrando de todo julgamento, Senhor. Nós não queremos julgar mais, Senhor. Nós não queremos mais pecar com a língua. Quantas vezes dentro de casa nós ferimos, nós matamos aqueles que moram conosco com as nossas palavras, com os nossos julgamentos. Lava, Senhor, e purifica. Hoje nós estamos pedindo o nosso interior. Vem, Espírito Santo. Batiza-nos nesta manhã. Vem lavar o nosso interior. Vem lavar, Senhor, a nossa língua, a nossa boca. Nós suplicamos nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nos ajudando a viver o jejum com fidelidade, Senhor. Nós os bendizemos, Senhor, por essa graça de conversão que vós nos concedeis nesta manhã. A conversão das nossas mentes, a conversão dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse tempo quaresmal. Dai-nos a graça de bem vivê-lo, preparando-nos para a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, para que, de fato, possamos produzir
frutos de conversão, frutos autênticos de conversão, frutos de uma vida nova, frutos de santidade, de pessoas que realmente resplandecem com a sua vida a luz salvífica de Cristo. Sim, ó Pai, nós os pedimos, ó Pai das misericórdias, essa graça de uma conversão bonita nessa quaresma de 2026. Muito obrigado, Senhor, pela graça derramada em nossos corações esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão sendo tocados em suas casas, no ambiente do seu trabalho, aqueles que nos acompanham também nos presídios, aqueles que nos acompanham nos hospitais, aqueles que nos acompanham nas casas religiosas, no ambiente de trabalho, Senhor, aqueles que estão em viagem, ouvindo também pelas ondas da rádio Canção Nova, pela rede Canção Nova de rádio. Obrigado, Senhor, obrigado, porque muitos corações estão sendo alcançados para a honra e glória do vosso nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. E o Padre nos trouxe aqui também que pelo batismo nós morremos com Jesus, nós ressuscitamos com Ele. E Deus vem falando com pessoas que mesmo adultas ainda não são batizadas. Amém, Senhor. Procure, busque uma igreja, busque a preparação, a catequese, se prepare. Mas também famílias onde tem crianças que ainda não foram batizadas. Isso é importantíssimo. Para quem é católico de verdade, o primeiro sacramento que nós devemos buscar é o batismo na vida de uma criança. Então, quanto antes, leve essa criança, se prepare e leve essa criança a experimentar o sacramento do batismo para que ela se torne filha de Deus e receba todas as graças através do sacramento do batismo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Muitos vão retomar o jejum hoje, né? O batismo também, né? Porque a gente precisa todos os dias reassumir o batismo na nossa vida, mas muitos vão retomar. E esse livrinho aqui, Práticas de Jejum, meu querido, minha querida, se você não adquiriu ainda, adquira. Esse livrinho tem segredos, porque muitas pessoas perguntam, inclusive lá na rádio perguntam para a gente, né? Como que se faz como que se faz o jejum, aliás? Esse livrinho fininho tem segredos preciosos para você de como você fazer. O melhor jejum que se adapta à sua realidade. Do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, Práticas de Jejum. Vai lá no nosso site, loja.cançãonova.com. Se você tem loja Canção Nova aí perto de você, vai buscar o seu ainda hoje, tá bom? Para você viver bem aí o jejum durante esse período quaresmal, né, Valdeir? Exatamente, loja.cançãonova.com, chega em qualquer parte do Brasil. E também temos os nossos evangelizadores porta a porta. Você pode, através deles, adquirir os nossos materiais de evangelização. Dê preferência para a Canção Nova. Quando você for presentear alguém, quando você for se presentear, dê preferência à Canção Nova. Dê uma olhadinha, porque sempre tem algo que com certeza vai contribuir com você, vai te ajudar e vai contribuir com a sua salvação, com a salvação daqueles que estão à sua volta. Obrigada a todos que participaram com a gente aqui no Instagram. Muita gente participando, mandando mensagem no direct, deixando seu recadinho, dizendo da alegria de estar conosco, de sorrir para a vida. Muitos e muitos pedidos de oração. Então, nosso compromisso, viu, meus irmãos, de no dia de hoje rezarmos por todos esses, nossas penitências. Também oferecemos a Deus por você, pelas suas intenções. E muitíssimo obrigada. Recordo o nosso senso de urgência para o projeto Dai-me Almas. É reta finalíssima e a gente conta com você para alcançarmos o 100%. A Patrícia mencionou no início do programa, eu vou mostrar a fotinho do João Paulo, que a avó dele enviou para nós já, entendendo que a gente precisa de ajuda hoje, deixou aí a contribuição através do Pix, né? Olha só, ele está sorrindo para a vida, minha gente. Esse gosta de futebol, né? Um beijo. Uniforme completo, bola na mão. Um beijo, fofurice aqui juntinho de nós. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando a evangelizar. A Marilandes Otodeschini, ela
ama você e ama quando você canta essa música. Então ela disse, Val, o Pix hoje é Pix Música, eu parei para escutar o Senhor. Ela diz, bom dia, Val, que surpresa maravilhosa. Acabei de ligar a televisão e já dei de cara com o Márcio cantando essa música. Você sabe que eu amo essa música. Eu sei, Marilane, igual todo mundo já está sabendo também. Ela diz, então não poderia deixar de ajudar a Canção Nova através desta canção. Obrigada, Espírito Santo, por ter ungido Márcio Todeschini com essa música. Amém. Amém. Também está aqui conosco. Carinho. Ela é ótima, Marilane, gosta mesmo de você, viu, Todeschini? O nosso pastor publicamente anônimo está aqui e está contribuindo com a gente. Muitíssimo obrigada. Já deixou o Pix dele ontem, né? E ele é da turma, ele não perde a piada. Porque ontem, não sei se vocês se lembram, era o Inácio. E aí o pastor chamou o Inácio de Flávio. Ah, é? Aí ele disse assim, ô Val, é porque eu amo todos da Canção Nova. Deve ter algum Flávio aí. Sim. Tem sim. Ele disse aqui um abraço para todos e ele fez questão, Padre Wagner, de hoje no e-mail dizer bom dia a todos, mas eu quero principalmente pedir a bênção ao Padre Wagner Ferreira. Deus abençoe você, meu irmão. Ele é um grande exegeta, um homem assim de uma sensibilidade incrível, entra nas nossas brincadeiras, mas é um grande estudioso da palavra de Deus, Deus pastor seja muito louvado. sério e que é sócio da Canção Nova, está sempre ajudando a gente aqui, né? Um abraço para o senhor, viu? Também está aqui, ó, a Josilede Barbosa Nunes Silva, falei o nome completo. Ela diz, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Deus abençoe a todos vocês. Conheci a Canção Nova através de uma irmã do grupo de oração aqui de Salvador. Ela falava com tanta alegria e amor desta obra que eu falei assim, vou ter que conhecer essa obra que é tão boa. E eu realmente conheci e senti o amor de Deus através de vocês. Deus abençoe a todos. Eu fiz o meu Pix, eu fiz aniversário na terça-feira. E eu fiz o Pix como vocês falam, o meu Pix foi o Pix Idade ou Pix Aniversário. Completei 61 anos e aprendi a viver mais a palavra de Deus com vocês todos os dias. Obrigada pelo sim de cada um. E a Josileide disse que é claro que é por isso que ela ajuda a Canção Nova, né? Também quero registrar a Graziele Ferreira, que deixou algo a mais. Ela disse, Val, estou colaborando para que esta obra não pare. Segue meu algo a mais. Muitíssimo obrigada. Também a Keila Luzia deixou aqui o comprovante dela de ajuda através do pix.doação@cançãonova.com. Ninguém fica de fora. QR Code está aí, já aponte a câmera do seu celular. Antes do programa terminar, através do Pix, você já consegue nos ajudar. E aí você vai perceber a transformação, que mesmo que você pense assim, é pouco. Tem duas tentações, sabia, meus irmãos? Uma é a pessoa pensar assim, é muito pouco. E outra é a pessoa falar assim, já tem muita gente ajudando, não precisa da minha. Então, no dia de hoje, não caia na tentação. Nem de achar que é muito pouco e nem de achar que já tem muito ajudando, que a sua ajuda não vai fazer diferença. A sua ajuda faz toda a diferença. Olha o que a ajuda de tantos fez na vida desta nossa irmã, que também pediu para não se identificar. Ela disse assim, olá, meus irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu também tenho um testemunho a respeito do matrimônio. Na verdade, quem traiu fui eu. Eu tinha o que todos poderiam considerar de um matrimônio quase perfeito. Tínhamos problemas, lutas, mas meu marido era muito bom para mim e um bom pai. Contudo, no ambiente de trabalho, eu fui me distanciando de Deus, fui entrando nas conversinhas e fui participando de coisas que não era para eu fazer. Quando dei por mim, eu já estava traindo meu marido. E não foi uma vez só. Mas o pecado, ele é assim. Vai nos sujando, nos envolvendo. Chegou num ponto que eu já não sabia mais como fazer para reverter a situação. Era vergonha, constrangimento. Mas ainda assim era uma grande tentação que eu não conseguia vencer. E aí me indicaram a Canção Nova. Assista a Canção Nova que a sua vida vai mudar. Foi assim que uma amiga me disse. E de fato isso aconteceu. Eu confesso que eu só comecei a assistir porque eu já não sabia mais o que fazer.
mas eu não acreditava que minha vida pudesse mudar. Mas mudou. Louvado seja Deus por todas as mudanças, desde o meu humor, a minha postura, o meu jeito de ser. E graças a Deus e a vocês, eu venci o adultério. Me confessei, hoje estamos engajados na igreja, participamos de movimentos e pastorais. Somos uma família de Deus, mas tudo foi possível porque minha vida mudou depois da Canção Nova. Deus lhes pague, sou sócia também. E como tantos dizem, eu também digo em alto e bom som. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que Meus irmãos aqui da bancada, né? Eu acredito que vocês também ficam como eu. Meu coração estremece ouvindo testemunhos como esse. Desde o início do programa, né, 2 testemunhos de adultério, né? Um do marido, outro da esposa. Algo gravíssimo, pecado mortal. E a pregação de hoje você vai indicar para quem? Porque ela, uma amiga, indicou a Canção Nova para ela. De quem você vai ser amigo e amiga e indicar a Canção Nova hoje? Você vai indicar a TV, a rádio, esse canal de graça. Porque qual TV que você conhece que fica 24 horas no ar, evangelizando? Programas ao vivo, levando você a viver experiências profundas com o Espírito Santo. Programas que levam pessoas a mudar de vida, como essa mulher acabou de testemunhar para nós. Ela começou assistindo desacreditada, achando que não ia mudar. Mas ela foi transformada e hoje está com seu casamento restaurado. E Deus, não foi por acaso que Ele permitiu 2 testemunhos de adultério hoje. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nessa circunstância, nessa situação, e que precisam romper com esse pecado e não têm forças. O padre já nos trouxe aqui uma dica, o jejum. Sem o jejum você não vai conseguir sair, sozinho você não vai conseguir sair. Mas a Canção Nova é essa companheira diária, que tem ajudado várias pessoas a sair de uma situação de pecado, de um lamaçal. E como ficar isento a isso, gente? Ver tantas vidas transformadas. Não tem como dizer, eu não vou ajudar a Canção Nova. Não tem como você ficar indiferente. Por isso, nós todos os dias atualizamos você do projeto Dai-me Almas, que é o que mantém todo o sistema Canção Nova de Comunicação no ar evangelizando. E se você quer se unir a nós nessa missão de evangelizar, torne-se um sócio evangelizador, mas também aí na prática, você tem aí na tela, ó, o Pix, pix.doação@cançãonova.com. É através desse meio hoje que você pode e deve ajudar a Canção Nova. Nós subimos 3% de ontem para hoje, estamos hoje com 52%. Graças a Deus, obrigada a você que faz parte desses 52% que já ajudaram, mas faltam ainda 48%, família Canção Nova. A meta aí do percentual diário é 8%. Ah, Patrícia, é um percentual alto. É alto. Humanamente é difícil. Mas nós somos uma família de fé, não somos? Todos os dias você não ouve aqui no Sorrindo para a Vida testemunhos de vidas que pareciam situações impossíveis de serem revertidas, mudadas? Seja na área da saúde, seja na área financeira, seja nessas situações morais. Todos os dias na Canção Nova você ouve testemunhos de pessoas que foram transformadas. Situações impossíveis, mas que Deus entrou e mudou e transformou. Não tem como ficar indiferente, né, Padre? Não tem como ficar indiferente. Como nós sabemos, o mês de fevereiro é um mês curto e, portanto, temos esse desafio, né, de alcançarmos o 100% com a nossa oração, com a nossa contribuição. É um mês curto. Para Deus nada é impossível. Como você falou, Patrícia, ainda nos restam 52% para alcançar... 48. 48, já passamos. Já, graças a Deus. Nós alcançamos 52%. Isso. Nós alcançamos 52%, então nos faltam 48%. Para Deus nada é impossível. E, inclusive, eu gravei ontem um vídeo para os membros da comunidade, fazendo essa convocação, para que os membros da comunidade também assumam o projeto Dai-me Almas, possam, nas suas redes sociais, convidar o povo a contribuir. Então, vamos juntos, para Deus nada é impossível.
Isso, nós da comunidade Canção Nova estamos fazendo a nossa parte. O que você pode fazer aí para ajudar? Você não é família Canção Nova? Eu tenho certeza que você respondeu, sou sim. Então nos ajude, pix.doação@cançãonova.com. Desde já Deus abençoe você. Como a Valdênia falou, com aquilo que você tem, aquilo que você pode, mesmo que seja R$1, mesmo que sejam centavos, mas contribua. Valdênia, obrigada, bom final de semana. Obrigada, Patrícia. Até segunda-feira, se Deus quiser. Queria registrar que a Mauriceia deixou também a contribuição de Pix. E a Paula Freitas, ela disse que palavra maravilhosa, merece um Pix também. Então, ela também deixou a doação dela. Muitíssimo obrigado. Deus seja louvado. Deixa eu aproveitar a presença do padre aqui. Padre, porque uma forma de ajudar a comunidade Canção Nova também é através das peregrinações que nós realizamos. Tá certo. E o padre Wagner Ferreira tem uma agendada para setembro. A partir de 7 de setembro, os caminhos de São Paulo, né, padre? Turquia e Grécia. Então, faltam poucas vagas, corram. É verdade. Faltam poucas vagas, graças a Deus. Turquia e Grécia, se você quiser peregrinar comigo nos caminhos de São Paulo, certamente será uma bênção. Então, saída 7 de setembro, volta, eu acho que é dia 21 de setembro, são uns 15 dias mais ou menos, de peregrinação Turquia e Grécia. Padre, nós vamos encerrar com a bênção, graças a Deus temos um sacerdote. Quero agradecer muito sua presença e esperamos em breve o senhor aqui. Se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre. Amém. Márcio, foi muito bom ter você aqui hoje. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Padre, pela palavra. Até segunda, né? Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, um ótimo final de semana. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos em frente nessa quaresma. Que seja uma santa quaresma para todos nós. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor.